Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje falando de mais um ensino bíblico, de mais um assunto para você estar aprendendo, para você que não sabe nada, para você que chegou agora e não entende nada sobre alguns assuntos da Bíblia. Esse tipo de vídeo é para você. Se você quer vídeos mais profundos, você pode ir para as escolas, fazer teologia, assistir pregações muito longas, ler alguns livros, mas hoje eu quero ajudar você a entender alguns assuntos da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre a graça de Deus, um assunto que ele é extremamente importante. É um dos assuntos mais falados no Novo Testamento, principalmente nas cartas, porque é um assunto que é muito importante para que a gente consiga viver a nossa vida como cristãos, como filhos de Deus, entender a graça. Precisamos entender a graça de Deus. Muitas heresias partem do falso ensino e de um entendimento errado da graça, mas também muita coisa boa surge desse entendimento. E eu já quero indicar um livro para você, com a gente começando, que é esse livro do Luciano Subirá. Cara, que você conhece o Luciano Subirá. Se você não conhece, vai ser muito bom você conhecer. Ele é um dos grandes mestres aí das escrituras e talvez o mestre que mais me influencia a ensinar, no jeito de ensinar, é o Luciano Subirá. Eu quero indicar esse livro para você, Graça Transformadora. Vou deixar um link da loja da Poema, que é a igreja que eu faço parte, para você comprar, mas tem em todo quanto é lugar aí para você achar, beleza? Nesse livro, o Subirá vai falar tanto e fundamentar tanto da graça que você vai ficar surpreendido com quanto a Bíblia fala sobre esse assunto e como nós precisamos entender. Então, para a gente avançar, eu já quero ler um versículo com você, que é o texto de Efésios 2, 8 e 9, vai aparecer aqui para você o texto inteiro. O texto diz assim, que pela graça vocês são salvos. É um dom de Deus e não é por meio de obras. E aqui é muito importante, já que ele está falando da salvação, que pela graça vocês são salvos. O que é pela graça? Ele está querendo dizer, por meio dela, através dela, é ela que faz, ela é, vamos dizer assim, o meio pelo qual Deus usou através da morte, sacrifício, ressurreição de Jesus, para que eu e você fôssemos salvos, não por obra, mas pela graça. A graça, em várias traduções, ela significa várias coisas, mas basicamente o que ela significa é um presente, é algo que você ganha, algo que não é merecido, algo que você não tem por mérito. Ela ofende, vamos dizer assim, a graça, ela não ofende o esforço, mas ela ofende o mérito. O que isso significa? Significa que não é por nosso mérito, não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós fizemos, e não é por aquilo que nós vamos fazer que nós somos salvos. Somos salvos pelo favor imerecido de Deus, chamado dom da graça de Deus. É isso que o texto vai dizer. Então, a graça é um favor imerecido que nos salva e nos sustenta. É um presente de Deus que não podemos conquistar por méritos próprios. A graça também nos ensina a viver de maneira piedosa. A gente podia falar mais da graça no sentido de salvação, mas eu aconselho você a ouvir o próprio Luciano, ele vai ensinar muito melhor do que eu, ou comprar o livro aqui. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a graça que nos transforma, que é como o título do livro, uma graça que nos ensina a viver de maneira piedosa. A graça de Deus, cara, ela tem um poder de nos ensinar muitas coisas. Eu quero ler um texto com você, que é o texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. O texto vai dizer assim, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ok? Graça que nos salvou. Versículo 12. Educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões do mundo, nós venhamos a viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então, olha aqui que forte isso, né? Ele está dizendo que essa graça, ela não só se manifestou salvadora, mas como ela continua tendo um papel de nos transformar, de mudar essa nossa aura do pecado que a gente ainda tem, esse jeito humano de fazer as coisas, de se manifestar, que nos prejudica, que prejudica as pessoas, o fruto da carne, que você pode ver lá em Gálatas, são frutos da carne que vão fazer mal, tanto para nós quanto para as pessoas que convivem com a gente. É daí que vem toda essa maldade que você vê, né? São frutos da carne, é o resultado da carnalidade do homem. E essa graça de Deus não só salvou eu e você, mas como ela tem essa capacidade, essa força, também de forma imerecida, ainda é um favor de Deus que vem e nos transforma dia após dia. Essa transformação é por meio da graça. E o que eu quero passar para você refletir sobre esse ensino rapidinho para você, bem de leve, é que você reconheça a graça de Deus na sua vida. Hoje eu reconheço que tudo aquilo que eu tenho conseguido fazer, que tudo aquilo que eu fiz, seja dentro do ministério,
seja com uma família como essa que eu tenho hoje, com esposa, filho, essa casa que eu posso morar e tudo aquilo que eu tenho vivido nos últimos anos, eu reconheço que tudo isso vem da graça de Deus. Tem um texto em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, vai dizer: confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E eu posso dizer para você que se você reconhecer que o Senhor está nos seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Mas o mais importante aqui, existe uma graça de Deus disponível para mim e para você, para que a gente entenda, para que a gente possa então vivê-la, para que a gente possa reconhecê-la, para que a gente possa andar sobre essa graça na minha e na sua vida e viver tudo que esse favor, essa graça imerecida, esse favor imerecido, esse dom, esse presente de Deus. E eu digo algo para você: Deus tem essa graça para mudar tudo que você tem dificuldade, tudo que é difícil para você, todo o pecado que você enfrenta, toda a dificuldade, toda a cura que você precisa. Essa graça está aqui para nos educar a viver da maneira correta. Junto com a palavra de Deus, junto com as suas orações, com a sua adoração. E eu garanto para você que a graça de Deus, esse favor, que não é contra o esforço, mas é contra qualquer mérito, está disponível para mim e para você.